Olá pessoal, vamos falar aqui sobre o que eu tenho que fazer quando ocorre uma desvalorização dos meus estoques. E aí eu digo para vocês, nós temos que seguir pronunciamento técnico, né? O CPC número 16, a parte que vai dos itens 30 até o 34. Olha o que ele dispõe. De acordo com o CPC 16, que já sofreu uma revisão, então ele tem entre parênteses R1, diz o seguinte: os estoques objeto, né, devem ser mensurados pelo valor de custo ou pelo valor realizável líquido. Entre os dois, o menor. O custo dos estoques pode não ser recuperável se esses estoques estiverem danificados, se tornarem total ou parcialmente obsoletos, ou ainda se os seus preços de venda tiverem diminuído. O custo dos estoques pode também não ser recuperável se os custos estimados de acabamento ou os custos estimados a serem incorridos para realizar a venda tiverem aumentado. Para reduzir o valor do custo de estoques, utiliza-se a prática de write down, ou seja, para que o valor realizável líquido seja consistente com o ponto de vista de que os ativos não devem ser escriturados por uma quantia superior àquelas que esperam que sejam realizadas com a sua venda ou o seu uso. O valor realizável líquido trata-se de estimativa, que devem ser baseadas em evidências que sejam confiáveis. Então veja, contabilidade também é uma estimativa, por isso que não é uma ciência exata, é uma ciência social aplicada. Essas estimativas devem levar em consideração variações nos preços e nos custos diretamente relacionados com os eventos que ocorram após o fim do período, à medida em que esses eventos confirmem as condições existentes no fim do período. As estimativas do valor realizado líquido também devem ser levados em consideração a finalização para a qual o estoque é mantido. Ou seja, será que aquele item está lá no meu estoque porque, por exemplo, eu vou utilizá-lo para uso e consumo? Será que eu vou vender? Será que eu vou tirar do estoque e vou utilizar lá no meu processo produtivo? Eu tenho que saber para qual fim está sendo dado esse bem que está registrado lá no meu estoque. Os estoques geralmente devem ser reduzidos pelo seu valor realizável líquido, item a item. Em algumas circunstâncias, porém, pode ser apropriado agrupar unidades semelhantes ou relacionadas. Pode ser o caso de itens de estoque que estejam relacionados com a mesma linha de produtos que tenham finalidades ou usos finais semelhantes, que sejam produzidos ou comercializados na mesma área geográfica e não possam ser avaliados de uma forma segregada de outros itens dessa mesma linha de produtos. Não é apropriado reduzir o valor do estoque com base numa classificação de estoque, como por exemplo, bens acabados ou em todo estoque determinado setor ou segmento operacional. A quantia de qualquer redução dos estoques para valor realizável líquido em todas as perdas de estoque devem ser reconhecidas como despesa do período em que há essa redução ou uma perda, né, que venha a ocorrer. A quantia de toda essa reversão, dessa redução de estoques, advindas de aumento no valor realizável líquido, tem que ser registrada como uma redução do item em que for reconhecida a despesa ou a perda, no período em que houver ocorrido essa reversão. Então, anota lá, é pronunciamento técnico do CPC, número 16, R1, porque sofreu já uma revisão, item 30 ao 34, é que estabelece exatamente isso que eu acabei de repassar para vocês, ok? Então, valeu a dica? Grande abraço e estudar cada vez mais para a gente ter um grau de profissionalismo aí, de expert nessa nossa área de empreendedorismo, ok? Grande abraço, até a próxima.